Olá, muito boa tarde. Terça-feira, 17 de maio. Este é o canal do Boi News, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. O valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve alcançar 1,2 trilhão, informou ontem o Ministério da Agricultura. Se confirmado, o VBP apurado com base nas informações de safras de abril ficará 2,7% acima do valor de 2021. As lavouras podem movimentar, em números arredondados, 881 bilhões de reais, o que representa alta de 7,3% na comparação a 2021. O VBP da pecuária de 356 bilhões de reais representa queda de 7% na mesma comparação. A baixa no setor foi registrada na maior parte das atividades, puxada por preços baixos de produtos. A exceção fica para a produção de ovos. Do total do VBP, Mato Grosso tem o maior percentual, 18%, seguido por São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Os quatro representam mais de 54% do valor bruto da produção. Com a previsão de baixas temperaturas nesta semana, o consumidor deve se preparar para pagar mais caro pelos hortigranjeiros. Isso deverá acontecer na próxima semana. É o que alerta a Clima Tempo. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior, que também destaca na manhã de hoje alta nos preços do trigo no mercado internacional. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É de fácil. Várias culturas vão sentir o impacto desse frio intenso que está sendo anunciado desde a semana passada, né? A Alta Mogiana, o Cerrado e o sul de Minas Gerais estão dentro da chamada área de risco de geada, mas o efeito mais danoso e imediato será sobre as hortaliças, embora haja muitas notícias em relação ao café, né? Na verdade, as hortaliças são muito sensíveis ao frio, é o que lembrava a empresa de meteorologia Clima Tempo. Temperaturas um pouco abaixo de 0 grau são possíveis, 0 graus Celsius, hein? São possíveis ao sul de Minas Gerais, no interior paulista entre 0 e 5 graus, no Triângulo e no Alto Paranaíba, em Goiás e no Distrito Federal, no Mato Grosso do Sul, além dos estados da região sul, máximo 5 graus. Tudo isso leva a crer que nós tenhamos aí na próxima semana encarecimento para os hortigranjeiros, né? A Clima Tempo prevê geadas entre os dias 16 e 20 de maio para diferentes áreas do sul, do sudeste e do centro-oeste, o que o Agroclima no canal do Boi também já tem anunciado, e a expectativa é de preços em alta. E falando de hortigranjeiros, vamos lembrar que veio algum alívio para o consumidor na queda nos preços da cenoura. Vale lembrar que a cenoura nos últimos 12 meses aumentou 178%, segundo o IBGE. Mas o boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o PROHORT, da Conab, divulgado hoje, mostra que no Espírito Santo, lá em Vitória, a cenoura caiu 30,16%. Mesmo assim, o boletim revela que os níveis de cotações continuam elevados. As frutas perdem preço em diferentes regiões do país porque o consumidor se afastou da procura pelas frutas. Agora, o destaque, você lembrou muito bem no noticiário, agora é o preço do trigo. Trigo negociado no mercado americano, nós temos no painel, trigo negociado agora que vem em baixa no mercado americano, contrato futuro para julho, está a $13,61 por bushel. Neste momento, sobe de novo 0,68%. Depois de atingir até $13,79, trigo recuou no mercado americano, mas veja, são valores recordes. Considera-se já que trigo está em alta de 62% nos últimos 12 meses, ou seja, o preço do trigo disparou no mercado porque há, inclusive, dificuldades para obter trigo da Ucrânia, da Rússia e agora limitação das exportações impostas pelo governo da Índia. Bom, situação complicada, os preços do trigo disparam no mercado internacional e já é negociado aqui no Brasil, segundo corretores da BBM, acima de R$ 2.100 a tonelada. Trigo negociado em Cascavel, no Paraná, R$ 2.100, segundo a BBM. É com você. Obrigado, Pulga. Pois é, uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Brasil, em várias regiões brasileiras, e também no Paraná, no sul do país, especialmente nesta terça-feira. E o frio deve permanecer intenso até sexta-feira por lá.
ao vivo de Londrina, as informações de Mauro Andrade. Olá, Mauro. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Aqui em Londrina, que fica mais ao norte do estado do Paraná, o frio não foi tão intenso. Segundo o CIMEPAR, a máxima para hoje deve ficar em 15 graus, enquanto que as mínimas registradas durante a madrugada ficam em 5 graus centígrados. Porém, os municípios mais ao sul do estado tiveram temperaturas bem mais baixas. General Carneiro, que foi o município com a menor temperatura, apresentou meio grau centígrado. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, 1,9 graus e Guarapuava, 2,8 graus centígrados. Evidentemente que a preocupação é com o risco de geadas, e foi o que aconteceu em Cascavel, no oeste do estado, um município que produz muito milho. Ocorreu geada. As temperaturas ficaram em 2,6 graus centígrados e isso deve trazer prejuízos às lavouras de milho. Já em Toledo, cidade ao lado de Cascavel, 40 quilômetros, as temperaturas ficaram em 6 graus e não teve ocorrência de geadas. Mas, segundo os meteorologistas, o frio deve continuar ainda mais intenso amanhã, trazendo riscos de geadas, tanto aqui para a região norte do estado, como parte da região noroeste, região centro-sul, região dos Campos Gerais e também a região metropolitana de Curitiba. Zaidan, retorno com você aí no estúdio. Valeu, obrigado, Mauro. Pois é, essa massa de ar polar que avança pelo Brasil também derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul. Agora, ao vivo, as informações de José Cunha. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. Nos próximos dias, os termômetros de Mato Grosso do Sul devem marcar mínimas de até 4 graus em algumas regiões do estado, principalmente na região sul de fronteira com o Paraguai. Um alerta da Defesa Civil aponta para a onda de frio de até 5 dias, onde a máxima não deve ultrapassar 19 graus. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o pico na queda brusca da temperatura de até 5 graus Celsius abaixo da média deve ocorrer nesta quarta-feira. Para evitar tragédias com a mudança do tempo, a Defesa Civil possui um sistema de alerta climático para celulares cadastrados. No cadastro, informe o seu CEP pelo número 40199. Informe o CEP pelo número 40199 para você receber informações sobre a temperatura em Mato Grosso do Sul. Zaidan. Valeu, obrigado, Zé. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Julia Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos que acompanham o CB News. E uma massa polar avança e faz temperaturas despencarem em grande parte do Brasil. No norte, ela atinge o estado do Acre, Rondônia, e isso causa diminuição na temperatura e traz condições de tempo mais estável. Além disso, tem chuva volumosa e intensa em quase todos os estados, principalmente no Amazonas e Pará. No centro-oeste, mesma condição. Por conta do avanço, as temperaturas diminuem no Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso. Isso traz tempo mais aberto e sem previsão de chuva. Em Goiás e no Distrito Federal, a condição de tempo ainda é instável, com sol e chuva fraca no decorrer do dia. No sudeste, essa mesma massa polar atinge quase todo o estado de São Paulo, com temperaturas baixas. E tem uma sensação aí de frio que começa a se intensificar. E rajadas de vento atingem o estado de São Paulo, Rio e sul de Minas Gerais, que chegam a ultrapassar 60 km por hora.
Um ciclone extratropical se forma em partes da região sul. Por conta disso, deixa todo o estado gaúcho e Santa Catarina em alerta para eventuais transtornos causados pelas rajadas de vento, que podem ultrapassar 115 e 90 km por hora, respectivamente. Indo agora para o Nordeste, a condição por lá é a de tempo mais instável, chuva volumosa com trovoadas atingindo o extremo sul da Bahia e a costa leste. Zaidan, esses foram os destaques da previsão do tempo. Até amanhã. Obrigado, Julian. Até amanhã. Brasil exportou uma média de 7.380 toneladas de carne bovina in natura nos 10 primeiros dias úteis de maio. O dado foi divulgado ontem pela Secretaria de Comércio Exterior. O volume embarcado nesses 10 dias ficou em mais de 73.800 toneladas. Na comparação à média diária de maio do ano passado, houve alta de 22%. O preço da tonelada da carne in natura também registrou alta. Em maio do ano passado, o valor era de 4.933 dólares e agora 6.342 dólares, alta de 28%. As exportações de carne bovina seguem, portanto, em alta no volume e em faturamento. O agronegócio goiano somou 1 bilhão e 100 milhões de dólares em vendas externas no mês passado. O complexo de soja lidera a lista de produtos comercializados. Ao vivo de Goiânia, as informações de Ana Paula Bellini. Olá, Ana, boa tarde. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o agronegócio respondeu por 85,7% de todas as exportações feitas aqui no estado de Goiás. O total comercializado, como você falou, passou de 1 bilhão de reais. Esses números foram divulgados pelo Ministério da Economia. A soja continua liderando a lista de produtos mais vendidos pelo agronegócio aqui em Goiás, com movimentação de 876 milhões de dólares, representando aí 79%. As carnes vêm em segunda posição e ficam por trás também dos cereais, as farinhas e o complexo sucro-alcooleiro. E o principal cliente do agronegócio aqui do estado continua sendo a China, com 706 milhões de dólares. A Índia ocupa a segunda posição, em seguida da França e Eslovênia. E ao todo, o estado comercializa e mantém relação comercial com mais de 107 países. E se a gente compara os dados com o mesmo período do ano anterior, Goiás aí teve um aumento nas exportações de 54%. Então o agronegócio, mais uma vez, liderando as exportações aqui do estado de Goiás. Aidan. Valeu, obrigado, Ana. Começou hoje no Distrito Federal uma das mais importantes feiras agrícolas do país. A Agro Brasília está de volta após 2 anos interrompida em virtude da pandemia. A feira é realizada pela Cooperativa Agropecuária da região do DF. Informações agora ao vivo de lá com Berenice Leite. Olá, Berê, boa tarde. Olá, Zaidan, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Falamos direto aqui da Agro Brasília, uma das maiores feiras de agronegócio, tecnologia do Planalto Central. E olha, eu vi que vocês comentaram aí sobre o clima, né? Olha, o clima aqui está entre 20 e 22 graus, mas promete esquentar ainda mais o volume de negócios nesses 5 dias de exposição, que é voltada aí para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Um dos pontos altos da feira serão aí os pontos tradicionais, a competição de cultivares, que é uma oportunidade aí dos produtores conhecerem um pouco melhor o setor produtivo, as novas sementes. Há também uma parceria desenvolvida com a Embrapa na questão da produção de soja, também de trigo, que é um dos carros-chefes aqui no Distrito Federal. Uma programação também com eventos paralelos, tem também eventos sobre construção do solo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o presidente da feira, o Ronaldo Triaca, que vai trazer mais novidades. E você que está nos acompanhando, não deixe de ficar aqui ligado na programação do Canal do Boi. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades no Agricultura BR. Zaidan. Combinado. Obrigado, Berê.
Bom trabalho para você e toda a nossa equipe que está na cobertura pelo canal do Boi da AgroBrasília 2022. Tem mais daqui a pouco no Agricultura BR e também no Pecuária BR, às 10 para 5 no horário de Brasília. Espero você